Olá, gente, tudo bem? Sou Jonas Mendes, passando aqui. Nessa ocasião, nós vamos comentar um pouquinho sobre a prova, né, as questões de prova. Então, essa aula vai ser dividida em dois momentos. Esse primeiro momento, vou comentar sobre as questões da prova, falar um pouco sobre as minhas impressões a respeito das respostas que vocês deram. E o segundo momento, nós vamos continuar com o conteúdo tratando de Émile Durkheim, sociólogo Émile Durkheim, ok? Então, nós estudamos Karl Marx na última aula, estudando a modernidade, estudando a transição da Idade Média para a modernidade, estudamos todas as transformações, todas não, né, mas muitas transformações advindas do período moderno, as transformações sociais, culturais, econômicas, a maneira como a visão do homem se diferenciou daquilo que era na Idade Média. E hoje nós vamos, então, ver um pouquinho do que Durkheim vai dizer a respeito do que é o homem, como o homem deve viver em sociedade, o que é a sociedade. Durkheim ele acaba tendo uma visão bem diferente da de Karl Marx, em muitos pontos, e é importante observarmos isso, tá bom? Mas antes disso, nós vamos comentar um pouquinho sobre as questões de prova, porque, assim, o que eu percebi? Primeira coisa, respostas do Google, né? Isso aí não tem o que se falar, virou lugar comum. Então, Ctrl+C e Ctrl+V com muita frequência, respostas iguais, né? Respostas iguais, porque copiavam no Google, então davam ali da básica ali, que copiava a resposta e mandava. Então, muita gente com respostas iguais, porque copiou e mandou do Google, do jeito que veio. Teve gente que copiou e não deu trabalho de tirar a citação ali, o ibidem, embaixo, a citação. Ou seja, não se preocupou nem em fazer isso, certo? Então, copiadas as respostas, muitas respostas copiadas do Google, ipsiliteris. Segunda coisa, muita gente além de copiar do Google as respostas, ainda copiaram respostas erradas. Não leram direito as respostas, copiaram respostas erradas, colocaram lá respostas que não estavam, de fato, atendendo aquilo que eu estava perguntando. Então, esse é um outro problema, certo? A falta de leitura foi também, assim, um fator que me deixou muito consternado, de alguma maneira. Outra coisa é a maneira como algumas pessoas não compreenderam as perguntas. Eu perguntei, por exemplo, sobre o evolucionismo cultural, o que ele é, o que ele defende, quais as principais ideias do evolucionismo cultural. E aí, muita gente, mas muita mesmo, muitas pessoas trouxeram respostas dizendo o evolucionismo é uma teoria ligada à adaptação do ser humano, da seleção natural, o mais apto vai sobreviver, os menos adaptados serão eliminados pela seleção natural. É uma teoria desenvolvida por Charles Darwin. Desculpa, eu não perguntei sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, que envolve seleção natural, envolve conservação do mais adaptado e coisas semelhantes a estas. Eu perguntei sobre o evolucionismo cultural de Henry Morgan, James Fraser, Edward Taylor. Nada a ver com Darwin. Então, o que eu consigo perceber nisso? Né? Consigo perceber que muitas pessoas não leram nem a pergunta direito. Não leram a pergunta. Jogaram lá qualquer coisa e pegaram qualquer coisa e colocaram lá. Né? O que me parece também é que muita gente não assistiu às aulas, nem se importaram em abrir as aulas que foram dadas,
perder tempo com isso para quê, né? Então, é outro fator. Quando eu encontrava alguma resposta que parecia que a pessoa tinha assistido a aula, sabe? Porque parecia que era uma resposta que a pessoa tinha assistido a aula, puxa, isso me deixava feliz. Porque você percebe que, pelo menos alguém, né, assistiu, pelo menos alguém viu, pelo menos... Então isso deixava a gente animado, me deixa animado, certo? Então eu realmente fiquei assim um pouco espantado com as respostas, olhando as respostas, né? Vendo as respostas. Você pode me dizer, professor, mas não pode buscar ajuda no Google? Claro, pode. O Google é uma ferramenta de pesquisa muito importante, boa. A pesquisa sempre é algo favorável. O problema não é buscar ajuda no Google, o problema é quando você não estuda, não acompanha as aulas, não faz nada, e o Google é a sua única maneira de dar respostas que você nem lê direito. Você pega respostas que você nem sabe o que está falando, do que está se tratando, vai jogando lá na questão. Tem algumas respostas assim que, sinceramente, é porque é prova online nesse formato, a gente considera muita coisa. Tempos de pandemia, né? Tempos de pandemia, todo mundo está passando dificuldade, então a gente releva muita coisa. Mas se fosse a aula normal, em tempos normais, sala de aula, eu tenho certeza que pouquíssimos alunos tirariam nota máxima. Muita gente ia tirar 1, 2, 3, porque as respostas são ruins. Muita resposta mal elaborada, horrível. Então, vamos lá. Primeiro, Rousseau dizia que o homem, diferentemente dos animais, é um ser perfectível. O que isso significa? Significa, basicamente, que o homem é um ser que pode se aperfeiçoar. O homem não está estagnado. O homem sempre pode estar crescendo, sempre se aperfeiçoando, melhorando. Então, o homem, ele não está preso como os animais, por exemplo, a seus instintos fixos e pronto, acabou. Não, ele pode sempre crescer, melhorar, improvisar, se aperfeiçoar, certo? É esse caminho. O que podemos aprender com o exemplo das irmãs Lobos, a Mala e Kamala? Podemos aprender que o ser humano, ele precisa do outro ser humano para poder ser humano. Essa é a ideia. Acho que a humanidade, ela é socializável. Podemos aprender que o ser humano, ele precisa estar em contato com os outros seres humanos para que ele possa aprender como andar, como portar, como falar. Ninguém é homem sozinho, nós somos socializáveis. A humanidade é uma construção coletiva. Nós aprendemos a andar, a nos portar, a falar do jeito que falamos, a enxergar as coisas do jeito que enxergamos, porque vivemos em sociedade. Acho que ninguém nasceu para viver sozinho. Aprendemos com o exemplo das irmãs, a Mala e Kamala, de que nós precisamos estar em contato com o outro para que o nosso eu, a nossa identidade seja construída, certo? O que Bauman entende por modernidade líquida? Bauman vai dizer que esse tempo que vivemos é um tempo de fluidez, um tempo onde os valores são líquidos, onde o homem também é líquido, nada é sólido, nada é feito para durar, tudo é passageiro, inconstante, instável. Uma característica deste tempo, certo? Então, Bauman vai dizer que vivemos uma modernidade líquida. Por que é importante entender a cultura do nosso tempo? Para saber quais essas tendências que estão formando a nossa mentalidade. A mente do homem, de alguma maneira, é o produto da cultura, ela se relaciona com a cultura. Quando compreendemos a cultura do nosso tempo, nós conseguimos, de alguma maneira, certo? Entender as tendências filosóficas, antropológicas, sociológicas, que estão formando a nossa mentalidade, que estão moldando a nossa visão de mundo. Por isso é importante entender a cultura do nosso tempo. Como podemos definir o particularismo histórico de Franz Boas? Simples. Franz Boas, com seu particularismo histórico, ele tende, primeiro, ao relativismo cultural, certo? Segundo, tende a analisar a cultura a partir de sua história particular. Ou seja, cada cultura tem uma história particular.